por que eu? Por que isso tem que acontecer comigo? Por que gente, todo mundo, as pessoas são felizes de uma forma muito mais fácil, por que eu não sou igual elas, né? Por que eu não posso simplesmente gostar, né, das coisas e tá tudo bem? Por que eu tenho que passar por isso, né? Não passava de um sonho no papel. Eu entendo um pouco, eu acho que quando a gente muda de país, intensifica mais, sabe? Tem alguns momentos da nossa vida que parece que tá tudo mais, tá indo mais rápido, sabe? É um processo de aprendizado que é muito, né, que exige muito. Então, é um novo idioma, é uma nova cultura, é um novo tudo. E também mexe muito com a gente, porque a gente começa a comparar, a gente começa a pensar, como seria se eu estivesse no Brasil? Não sei se você sentiu isso. Foi diferente, assim? Porque você disse que pequenas coisas deram errado sempre. Então, eu imagino que desde a sua adolescência, né? Talvez quando você foi pensar no curso que você queria cursar, não sei, com a família. A gente tem, né, vários momentos da vida que a gente realmente planeja, ou a gente olha para o futuro de uma maneira, né, fica vislumbrando algo e não acontece. Mas quando você estava nessa situação que você disse que foi assim, o momento que você viu, tudo deu errado. Porque assim, ela, pelo que eu entendi, ela analisou todo, né, o trajeto da vida até aquele momento, planejou encontrar a felicidade e não estava feliz. Como que você encarou? Você disse que já, né, procurou ajuda, tudo, mas teve também aí o encontro com a logosofia. Foi nessa época ou você já tinha encontrado? Então, é interessante revisar, né? Porque eu vejo que esse ponto realmente foi um ponto que eu chamo de um ponto de inflexão na minha trajetória. Foi quando tudo deu errado, mas era o que eu precisava para mudar realmente o rumo. Eu acho que se não tivesse... tudo deu errado, assim, realmente foi internamente, né? Foi algo que eu vivi dentro de mim. Eu me recordo de pensar, assim, será que algum dia eu vou ser feliz de novo? Eu entrei numa masmorra interna mesmo. Eu não conseguia ver onde estava a felicidade, né? Não foi uma coisa muito complexa. Mas... E aí eu fiz todas essas... Mas por que eu? Por que isso tem que acontecer comigo? Por que... Gente, todo mundo... As pessoas são felizes de uma forma muito mais fácil. Por que eu não sou igual elas, né? Por que eu não posso simplesmente gostar, né, das coisas e tá tudo bem? Por que eu tenho que passar por isso, né? No meu caso, assim, quando eu vivi isso, tinha uma questão que médica mesmo, que eu não tava dormindo, eu não tava comendo direito. Então... Quando você não dorme, você não pensa, né? Então, eu precisei de um apoio médico nessa época, né? Para equilibrar o sono, várias coisas. Isso foi o que eu precisei ali para conter a crise, assim. E é muito interessante você falar, realmente, né? Quando você vive uma dificuldade num outro país, sem a sua base familiar, sem até ir no médico era mais difícil, né? Até encontrar um médico eu não tinha, né? Ninguém conhecia... mas eu tive muito apoio, claro, da minha família, né, dos meus pais. Eu ainda era muito nova, eu tinha 23, 24 anos, então meus pais me ajudaram muito, não só me dando apoio, mas até na parte da logística, assim, tal. Então, mas eu sabia que não era só uma questão de curar a depressão ou curar a ansiedade. Eu sabia que aquilo era muito importante, tratar aquela doença, né? Eu estava doente, mas eu sabia que tinha uma coisa a mais. Eu não ia conseguir buscar nada mais se eu não tratasse a ferida, né? O sintoma, a emergência. Tinha uma emergência, eu tive que conter a emergência. Então, contive a emergência, mas depois que eu contive a emergência, né, depois de ali 2, 3 meses que eu já estava mais equilibrada, já estava conseguindo dormir, eu fui buscar dentro de mim o que estava acontecendo. E aí eu me embarquei numa busca realmente mais profunda, mais espiritual. Eu sabia que eu tinha que mudar o foco da minha vida. Que se antes eu olhava sempre para fora e achava que a felicidade eu ia construir, né, no trabalho, até na família, mas eu tinha que olhar para dentro de mim e entender o que estava acontecendo. Eu tinha que mudar o rumo da minha vida. Faltava algo e o que faltava não estava fora de mim. Faltava algo dentro de mim. E aí, nesse caminho que eu conheci, né, quando eu fui empreender essa busca, eu conheci a logosofia.
Eu já tinha ouvido falar de logosofia, já tinha referência, né? Logosofia é uma ciência, né, que propõe que cada ser humano realize um processo de conhecimento de si mesmo, de evolução consciente, de superação integral. Então, eu conhecia a logosofia lá em Belo Horizonte, mas eu não estudava logosofia, eu tinha uma referência do que era, né? Sabia o que era, assim, muito superficialmente. Mas aí, quando eu falei, não, a logosofia propõe um conhecimento de si mesmo, eu falei, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu vi a minha mente, era uma bagunça. Eu tinha muitos pensamentos pessimistas, eu tinha uma imaginação que criava, assim, cenários, o pior cenário para tudo, ela já ia lá e... Eu tinha muita ansiedade, né? Então, pensamentos muito acelerados e sem ordem. Então, eu sabia que eu tinha que me conhecer. Quando eu me propus, realmente, eu sabia que era esse o caminho, que era um caminho para dentro de mim, eu busquei, né, começar realmente a estudar logosofia. E aí que as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a empreender esse processo de conhecer o que existe dentro de mim, né? De conhecer os meus pensamentos, de conhecer a minha mente, de organizar o que estava ali. Comecei a ver que eu podia escolher, selecionar os meus pensamentos, né? E não simplesmente ser um jogo deles ali. Eu comecei a fazer esse processo, né? E aí eu comecei a compreender também, depois, por que eu tinha passado por tudo que eu tinha passado. Por que as coisas para mim tiveram que dar tudo errado para que eu, né, para que pudesse em algum momento dar certo.